Olá, alunos JAF, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, professora Kelly de Biologia. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso assunto com tecido epitelial e tecido muscular. Mas já gostaria de lembrá-los a se inscreverem no canal JAF Conecta, curtir e compartilhar. É muito importante que outros alunos tenham acesso a esse conteúdo. Mas vamos ao nosso assunto de hoje. Bom, iremos falar hoje sobre uma área da biologia que vai estudar os tecidos. Mas é muito importante lembrarmos que o nosso organismo ele tem uma organização, como podemos observar nessa imagem, que se inicia com a união de átomos. Os átomos se unem e formam moléculas que vão formar células. O conjunto de células semelhantes com funções específicas vão formar os tecidos. O conjunto de tecidos vão formar órgãos, que consequentemente a união desses órgãos vão formar sistemas, como o sistema respiratório, digestório, cardiovascular, e esses sistemas vão formar o organismo, como podemos observar. A histologia, como eu falei, é uma área da biologia que vai estudar especialmente os tecidos, de acordo com as suas origens embrionárias, suas características de estrutura e funcionamento. Existem 4 grandes grupos de tecidos: tecido epitelial, tecido muscular, conjuntivo e nervoso. Hoje nós iremos estudar o tecido epitelial e muscular. Falando de tecido epitelial, normalmente se compara o tecido epitelial, se associa à pele. Porém, é importante lembrarmos que a pele ela não é um tecido, ela é um órgão, visto que ela é formada tanto por tecido epitelial como também por tecido conjuntivo e umas outras estruturas, como podemos observar. A pele ela possui 3 camadas básicas. Nós temos aqui a epiderme, que é essa camada mais superficial, com poros, com glândulas, pelos, as glândulas que fazem essa conexão e liberação de substâncias para o meio externo. Nós temos também a derme, que é essa segunda camada, onde podemos encontrar aqui glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, músculos para ereção de pelo, vasos sanguíneos. Mais abaixo nós temos a hipoderme, que é a última camada formada basicamente por tecido subcutâneo adiposo, que é um exemplo de tecido conjuntivo. Vamos falar um pouco sobre as características gerais desse tecido epitelial. Primeiro é importante lembrarmos que os tecidos eles são de origem de acordo com os seus folhetos embrionários. Todas as características de funções é de acordo com a sua origem embrionária. O que é isso? Quando ocorre a união do óvulo com o espermatozoide, vai formar um grupo de células chamada de célula ovo ou zigoto que vão se multiplicar e formar vários estágios de células, entre elas essa que podemos observar nessa imagem, que é a gástrula. Nessa estrutura, nessa fase do desenvolvimento embrionário, a gente encontra aqui 3 folhetos embrionários. Encontramos a ectoderma, que é essa camada mais externa. Encontramos a mesoderma, que é essa camada intermediária, e a endoderma, que é essa camada mais interna. Essas camadas, esses folhetos embrionários, eles irão sofrer diferenciações e formar outros tecidos, os 4 tecidos que falei anteriormente, e, consequentemente, os órgãos, sistemas, dando origem a um organismo completo. Lembrando que cada folheto desse vai dar origem a um grupo de células, a um grupo de tecidos, como, por exemplo, a ectoderme vai dar origem justamente ao tecido epitelial, que é esse mais superficial. Mas vamos falar um pouco sobre as características. O tecido epitelial ele é formado por células justapostas. O que é que significa isso? Células bastante unidas. E isso permite uma característica de proteção, que falaremos mais adiante. Outra característica é a avascularização, ou seja, o tecido epitelial ele é avascularizado, ou seja, ele não tem contato direto com o sangue, ele não tem vasos sanguíneos. Outra característica é a presença da lâmina basal. O que seria essa lâmina basal? É essa conexão central que nós podemos observar que faz essa união entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Por que isso é importante? Porque todo suprimento de oxigênio, de nutrientes que o epitélio, o tecido epitelial, ele necessita, ele recebe do tecido conjuntivo, por meio dessa conexão. Os vasos sanguíneos liberam esses gases, liberam nutrientes por meio de difusão. Outra característica é a resistência à tração e a atritos.
É muito importante também. Vamos falar agora sobre as funções do tecido epitelial. O tecido epitelial, como eu falei, possui células muito unidas e isso converte, como função o revestimento e a proteção do nosso organismo, revestimento externo, revestimento interno dos órgãos. Isso também permite, a absorção de nutrientes, como ocorre nos nossos intestinos, principalmente o intestino delgado. As trocas gasosas, que ocorrem nos alvéolos pulmonares, e também a produção de secreções, como suor, lágrima, leite, são também uma das funções que confere o tecido epitelial. O tecido epitelial é dividido em dois grupos, sendo duas classificações. O tecido epitelial de revestimento, tanto revestimento externo como revestimento interno, como também o tecido epitelial de secreção, composto basicamente por glândulas. Mas vamos falar um pouco sobre a classificação do epitelial de revestimento. O tecido epitelial de revestimento ele tem duas classificações, duas subclassificações. Quanto ao número de camadas, eles podem ser simples, como vocês podem observar, um número de camadas eles pode ser somente uma, ou pode ser estratificado, quando ele tem várias camadas sobrepostas. Aqui observe, eu tenho somente uma camada, aqui eu já tenho várias camadas sobrepostas. Ou ele pode ser pseudoestratificado, quando ele tem somente uma camada, porém dá a impressão que se tem mais de uma camada devido à posição dos núcleos, que estão em posições, alturas diferentes. Então, dá uma falsa impressão que tem várias camadas. Também existe a classificação quanto ao formato dessas células. Esse formato mais escamoso, mas também temos aqui um formato cúbico, formato de cubo, ou prismático, esse aqui mais colunar, formando colunas. E esse transitorial que tem características mistas. Aqui nós temos também uma imagem que mostra essas classificações, o pseudoestratificado, que é somente uma camada, porém dá a impressão que tem mais de uma camada. Nós temos aqui o pavimentoso, simples, que tem somente uma camada. Essa configuração, essas estruturas, essas classificações são de acordo com a necessidade do corpo. Por exemplo, nos alvéolos pulmonares, que necessita de uma passagem, uma camada mais fina para a passagem de gases, é muito importante que só tenha uma camada. Daí nós temos aqui como exemplo um tecido simples pavimentoso, que vai facilitar a passagem de oxigênio. E assim nós temos aí de acordo com cada necessidade. Outra característica, nós temos também aqui revestimento dos órgãos fechados, que são serosas, camadas serosas, como a pleura, que reveste o pulmão, o pericárdio, que reveste o coração, o peritônio, são camadas, revestimentos que também são compostos de tecido epitelial. Além do tecido epitelial de revestimento, nós temos também o tecido epitelial glandular, ou seja, aqueles que vão produzir secreções. São glândulas, são substâncias, são estruturas que têm como principal função produzir secreções. Essas glândulas elas vão produzir secreções de acordo com a necessidade da parte do corpo. Por exemplo, nós temos glândulas que produzem, por exemplo, o suor, a lágrima, o leite, hormônios. E aqui a gente pode observar a sua função, a sua estrutura, como é que se deu. Por meio de um processo de invaginação, que é isso que vocês conseguem observar nessas imagens. E aí formando aqui essa glândula, que eu tenho dois tipos de glândula, glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. Exo, fora, ou seja, produzem secreções que liberam por meio de ductos para o exterior, fora da corrente sanguínea. E glândulas endócrinas são aquelas glândulas que produzem substâncias que liberam, que caem na nossa corrente sanguínea. E aqui nós temos alguns exemplos. Glândulas exócrinas, nós temos como exemplo a saliva, a lágrima, o suor, o leite, que é a glândula mamária. E essas substâncias, elas saem do nosso corpo, saem e não entram na corrente sanguínea. Já as glândulas endócrinas liberam secreções que caem na corrente sanguínea, como por exemplo a tireoide, a hipófise, que produzem hormônios. E as mistas são aquelas que tanto produzem secreções que caem na corrente sanguínea, como caem fora da corrente sanguínea, como por exemplo nós temos o pâncreas. Dando continuidade ao nosso assunto, nós temos o tecido muscular. O tecido muscular,
Diferente do tecido epitelial, que é formada por meio da origem pela ectoderme, o tecido epitelial muscular ele tem origem na mesoderme, né, o segundo folheto embrionário. Uma característica muito importante do tecido muscular é que ele é formado por células alongadas, ou seja, fibras musculares. Essas fibras elas são altamente especializadas na contração, no movimento. Então, o tecido muscular ele tem como principal função permitir os movimentos do nosso corpo. E toda a sua estrutura é formada em fibras, como nós veremos adiante, e essas estruturas elas são envolvidas com tecido conjuntivo. Então, existe essa conexão direta com o tecido conjuntivo. A contração dos nossos músculos se dá por meio principalmente de duas proteínas, a actina e a miosina, que são miofilamentos que se contraem, né, permite esse movimento de contração. As células do tecido muscular, por terem, né, células altamente especializadas, elas ganham nomenclaturas diferentes. Por exemplo, a membrana plasmática dessas células ganha o nome de sarcolema, o citoplasma, sarcoplasma, retículo endoplasmático, redículo sarcoplasmático. Então, existem, né, especificações que vão dar, né, ao tecido muscular termos mais específicos, como vocês podem observar. Outros componentes musculares são a sua estrutura em si, né? Observem que as células são agrupadas por tecidos conjuntivos. Além dos tecidos, né, musculares, cada grupo é envolvido por um tecido conjuntivo, como, por exemplo, todo o músculo ele é envolvido pelo epimísio. Aí nós temos aqui o perimísio, que vai envolver um feixe, como vocês podem observar aqui, ó, esses feixes, e a fibra muscular ela é envolvida já por outro tecido conjuntivo chamado de endomísio. Existem 3 tipos de tecido muscular: o tecido muscular liso, o cardíaco e o esquelético. Como vocês podem observar já nessa imagem, o tecido muscular liso, observem que ele não tem fibras, né? Ele é, como o próprio nome já sugere, não estriado ou liso. Já o tecido muscular estriado esquelético é esquelético porque ele está ligado ao esqueleto e estriado porque, como vocês podem observar nessa imagem, existem algumas linhas transversais. Essas linhas vão dar essa característica de estriado. Já o tecido muscular estriado cardíaco, que é um músculo especialmente do coração, também tem essas linhas transversais, por isso que ele ganha esse termozinho de estriado, e o músculo liso não possui essa característica. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O tecido muscular estriado, não estriado, liso ou também simplesmente liso, ele apresenta células longas com extremidades afiladas, como podem observar, não possui estrias, né, daí o termo liso, e a sua contração se dá basicamente por movimentos lentos e involuntários. Esse tecido ele se encontra principalmente em órgãos como o intestino, o estômago, que permitem movimentos, né, de contração e relaxamento de uma maneira mais lenta, né, como, por exemplo, a passagem dos alimentos pelo nosso esôfago, ocorre por meio da contração de tecido muscular liso. Outro tecido é o tecido muscular cardíaco, né, ou estriado cardíaco. É o músculo do coração, propriamente dito. Esse músculo, né, ele tem células longas, ramificadas, com 1 ou 2 núcleos centralizados. Possuem estrias, como podemos observar nessas linhas. A contração é forte, rápida, involuntária e contínua. A classificação em termos de contração desses tecidos musculares se dá basicamente por essas diferenças. Observem que no tecido liso a contração é lenta e involuntária, ou seja, contra a minha vontade. Enquanto que no tecido muscular cardíaco eu tenho uma contração forte e rápida, porém ela também é involuntária, ou seja, contra a minha vontade. E é contínua, encontra-se no coração. Falando em coração, é muito importante lembrarmos de alguns problemas, né, que afetam esse órgão, que é o infarto do miocárdio. O que significa isso? É a morte do músculo do coração, normalmente em detrimento de uma obstrução das artérias coronárias.
Essa obstrução se dá principalmente por sedentarismo, uma má alimentação ou por questões genéticas. Ocorrendo essa obstrução, impede a passagem do sangue que leva o oxigênio, e isso vai fazer com que ocorra uma sobrecarga, né, no coração e impeça, né, a passagem de sangue que vai levar aí oxigênio, e isso vai gerar um infarto, né, ou a morte do tecido. Então, é muito importante o cuidado, né, com atividade física, alimentação saudável, entre outras funções, outras ações importantes. Vamos falar agora do tecido muscular esquelético, que é o tecido, né, como o próprio nome já diz, ligado ao nosso esqueleto, que vai permitir os movimentos do nosso corpo. São formados por células bastante longas, até 30 centímetros, cilíndricas, dotadas de vários núcleos. Possuem estrias, contração com movimentos voluntários, ou seja, com a minha vontade, e rápida. Encontra-se fixada ao esqueleto, como eu falei anteriormente. No tecido muscular esquelético, nós temos uma estrutura chamada de sarcômeros, que são unidades de alinhamento, que possuem a actina e a miosina, que vão permitir justamente essa contração muscular. Aqui nós podemos observar, né, a estrutura, né, desses sarcômeros, que é formada basicamente por estruturas, né, mais fortes, como podemos observar aqui mais escuro, chamado de banda A. Nós temos aqui a banda I, que é a banda mais clara, que vocês podem observar. O intervalo entre uma banda e outra, né, entre um sarcômero e outro, se dá pela diferença pelas linhas Z. Aqui eu tenho um sarcômero, aqui eu tenho a divisão que vai dar origem a um outro sarcômero. E essa estrutura justamente ocorre a presença dessas duas proteínas, actina e miosina, que vão, por meio de um deslizamento, permitir os movimentos do nosso corpo. Observe agora como ocorre esse processo de contração muscular por meio desse pequeno vídeo. Vamos lá. Aqui nós temos a saída dos feixes, né, todos envolvidos por um tecido conjuntivo, agrupamento de feixes. E aqui podemos observar a presença das duas proteínas, a actina e a miosina, que por meio de um movimento de deslizamento vai permitir o processo de contração muscular observado nessa imagem. Para encerrar, vamos falar um pouco sobre a regeneração muscular. A regeneração muscular, esquelética, ela não ocorre por meio da divisão das células, porque as células musculares elas não se dividem, apenas elas se regeneram com a ajuda de células satélites, que são células que vão se dividir e acabar produzindo novas fibras musculares para recuperar os tecidos lesados, né, ou tecidos que necessitem de uma regeneração. Então, com isso, nós encerramos a nossa videoaula. Espero que tenham compreendido. Façam as atividades propostas, anotem as dúvidas e, numa outra oportunidade, podemos nos encontrar para saná-las. Então, desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima aula.